A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita durante um dos aprisionamentos de Paulo por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E a carta é dirigida a um grupo de pessoas que Paulo nunca conheceu, que faziam parte de uma comunidade que ele não havia iniciado. Essa igreja em Colossos foi iniciada por um colaborador de Paulo chamado Epáfras, que era dessa cidade. E Epáfras tinha visitado Paulo recentemente na prisão e lhe deu boas notícias sobre os colossenses. Mas ele também mencionou algumas das pressões culturais que os tentavam a se afastar de Jesus. E assim, Paulo escreveu essa carta para encorajar os colossenses a abordar as questões mencionadas por Epáfras e depois os desafiou a uma devoção maior a Jesus. O conceito e o fluxo da carta são bem fáceis de seguir. O movimento de abertura se concentra em Jesus como o Messias exaltado. Paulo então mostra como seu sofrimento na prisão é para Jesus exaltado. E então ele aborda as pressões que tentam os colossenses a se afastarem de Jesus. Depois disso, ele explora um novo modo de vida que a ressurreição de Jesus criou para eles. Então, a carta começa com duas orações. Paulo primeiro agradece a Deus por ter ouvido de Epáfras que os colossenses têm sido totalmente fiéis a Jesus, mostrando amor a Deus e ao próximo, tudo por causa da esperança que tem na nova criação que Jesus tem reservado para eles. E então ele continua orando para que eles cresçam em sabedoria e em compreensão sobre Jesus. E aqui, Paulo coloca um poema para ajudar os colossenses e nós a fazer exatamente isso. É a peça central do capítulo 1, um poema sobre o Messias que foi crucificado e exaltado. Tem duas estrofes paralelas e é cheio de linguagem e imagens dos livros de Gênesis e Êxodo, dos Salmos e dos Provérbios. A primeira estrofe fala como Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Nele, o caráter pleno e o propósito de Deus são demonstrados em um ser humano. Ele é o primogênito, uma frase do Antigo Testamento sobre o estatuto real de Jesus sobre toda a criação. Ele compartilha a identidade do único verdadeiro Deus Criador. E através dele, toda a realidade, todos os poderes e autoridades espirituais e humanos foram criados. É em Jesus que descobrimos o Messias como o próprio autor e rei da criação. E assim, na segunda estrofe, também descobrimos que ele é o único que pode trazer uma nova criação. Ele é a cabeça de um novo corpo, referindo-se ao povo de Jesus, que é a nova humanidade exemplificada através da existência da sua própria ressurreição. Nele habita a gloriosa presença do templo de Deus. E assim, é através da morte e da ressurreição de Jesus que Deus se reconciliou com toda a humanidade, com todos os poderes espirituais, com toda a criação. É um poema notável e Paulo continuará se referindo a ele ao longo da carta. Então, ele primeiro mostra como a verdade desse poema transforma a sua própria experiência de sofrimento na prisão. Ele está sendo punido por anunciar ao mundo grego e romano que Jesus ressuscitado é Senhor e Rei de tudo e de todos. E assim, o seu sofrimento, pensa ele, não é um sinal de derrota, mas sim a maneira dele participar do sofrimento de Jesus como um ato de amor. E desse modo, as suas dificuldades são na verdade motivo de alegria. Ele está preso pela notícia surpreendente que o Messias ressuscitado de Israel está criando uma nova família multiétnica e muito mais. Assim como a glória divina habitava em Jesus, Jesus também habita no meio de sua família internacional. Ou, como Paulo diz, o Messias que está em todos vocês é a esperança da glória. Paulo então aborda as pressões culturais que estão tentando os colossenses a se afastarem de Jesus. Eles foram confrontados com uma combinação de politeísmo místico junto com uma pressão para obedecerem às leis da Torá. Então, todos esses novos cristãos cresceram adorando os vários deuses gregos e romanos que governavam diferentes partes da vida humana. E muitos simplesmente adicionaram Jesus como mais uma divindade que eles poderiam adorar. Houve também uma grande pressão da comunidade cristã judaica para que esses não-judeus demonstrassem o seu compromisso com o Messias, adicionando a observância às leis encontradas na Torá. Especificamente, ele menciona a adoção de uma dieta kosher, a observação dos dias sagrados e a circuncisão. É muito parecido com o problema que ele abordou na carta aos Gálatas. Para Paulo, ceder a qualquer uma dessas tentações é se comprometer. Demonstra uma falha no entendimento sobre quem Jesus realmente é e o que ele fez por você. Os colossenses viviam com medo de poderes espirituais e espíritos elementais, como Paulo os chamava. Mas Jesus triunfou sobre estes através da sua morte e ressurreição e libertou os colossenses de qualquer obrigação. Da mesma forma, Jesus cumpriu em nosso nome todas as leis da Torá que, de qualquer maneira, nunca tiveram o poder de transformar o coração humano egoísta. E assim, o que Jesus fez em vida, sua morte e ressurreição, não carece de nada. Não precisa ser complementado com o seguimento das leis. E de qualquer maneira, ele é a realidade para a qual todas as leis da Torá estavam apontando. Em vez das leis, os seguidores de Jesus têm o poder da ressurreição para mudá-los, que é o que ele vai explorar. Seguir a Jesus significa unir-se à sua nova humanidade, porque as suas vidas agora se uniram à vida de Jesus ressuscitado.
E é por isso que Paulo desafia os colossenses a colocarem suas mentes nas coisas acima, onde o Messias está sentado ou governa à direita de Deus. Paulo não está querendo dizer, pense como você um dia deixará a terra e irá para o céu. Pelo contrário, os céus são o lugar transcendente do qual Jesus governa sobre toda a criação. E, a partir daí, um dia ele voltará aqui para transformar todas as coisas. Ou como Paulo diz, quando o Messias é revelado, você também será revelado com ele na glória. Então, Paulo os desafia a viver no presente como os novos seres humanos que eles um dia serão. Ele usa a imagem de sua antiga humanidade caracterizada por uma sexualidade distorcida e um discurso destrutivo. Para os cristãos, essa humanidade morreu com Jesus e foi substituída por uma nova humanidade que é caracterizada pela misericórdia e generosidade, pelo perdão e pelo amor. E essa humanidade transcende as fronteiras étnicas e sociais do nosso mundo, para criar, nas palavras de Paulo, um povo onde não há gregos ou judeus, circunciso ou incircunciso, escravo ou livre. O Messias é tudo e está em todas as pessoas. Paulo então se torna realmente prático e mostra aos colossenses como essa nova humanidade pode existir em uma casa romana do primeiro século, que era uma instituição altamente autoritária onde o patriarca masculino tinha o poder da vida e da morte sobre sua esposa, seus filhos e seus escravos. Não é bem assim em uma família cristã. Aqui, o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor. E assim, no Senhor, a esposa permite que o seu marido seja responsável por ela, e o marido está sujeito a Jesus amando a sua esposa e colocando o bem-estar dela acima do seu. Em um lar onde Jesus é o Senhor, os filhos não são objetos, são chamados à maturidade e ao respeito. E os pais devem criar seus filhos com paciência e compreensão. Cristãos que são escravos devem honrar os seus mestres humanos precisamente porque eles não são o verdadeiro mestre, Jesus é. E os cristãos que têm escravos devem entender que esse escravo não é sua propriedade, mas sim um membro do corpo de Jesus a ser honrado e incluído em amor. Aqui Paulo está indo por um caminho muito difícil. Ele está reformulando a instituição romana mais básica em torno de Jesus, que a governa através do amor ao próximo. E assim, embora ele não tenha abolido a estrutura do agregado familiar, o Messias exaltado exige que seja transformado. Quase além do ponto de compreensão para qualquer romano que vive em Colossos. Você pode ver isso mais claramente na conclusão da carta. Após um pedido de oração, Paulo aplica essas instruções sobre escravos e mestres cristãos. E descobrimos que Tíquico é quem leva e lê a carta aos Colossenses. Ele é acompanhado por um certo Onésimo, que foi um ex-escravo de um cristão colossense chamado Filemão. E descobrimos, por outra carta endereçada a Filemão, que Onésimo havia escapado de seu mestre. Era um crime digno de prisão. Mas Paulo pede a toda a igreja para saudar Onésimo como um irmão fiel e amado no Senhor. E então, na carta a Filemão, Paulo diz que ele deveria receber Onésimo não mais como escravo, senão como um irmão. Ele termina a carta em grande estilo. Na carta aos Colossenses, Paulo nos convida a ver que nenhuma parte da existência humana permanece intocada pelo domínio amoroso e libertador de Jesus ressuscitado. O nosso sofrimento, a nossa tentação de abdicar os nossos valores, do nosso caráter moral, a dinâmica em poder em nossos lares, tudo isso deve ser reexaminado e transformado. Somos convidados a viver no presente como se a nova criação tivesse realmente chegado quando Jesus ressuscitou dos mortos. E é disso que se trata a carta aos Colossenses.